Hoje é a festa de Nossa Senhora de Fátima, assim como apareceu em Portugal, e o padre queria aproveitar essa festa para então falar justamente sobre os 3 segredos de Fátima, que nós conhecemos muito bem porque se espalham por aí, e sobre esses segredos muitas vezes há más interpretações, e por isso o padre queria aproveitar essa festa para falar disso. Bom, em 13 de maio de 1917, como nós sabemos e como nós cantamos, na Cova da Iria, Nossa Senhora aparece a 3 crianças, Francisco, Jacinta e Lúcia, e conversa com essas 3 crianças. Essa basicamente é a aparição de Nossa Senhora. Jacinta e Lúcia escutam a voz de Nossa Senhora e não só vê a imagem, mas escutam o que ela diz. Francisco só vê a imagem e não consegue escutar o que Nossa Senhora diz. Por que será, padre? Olha, isso também é um mistério, nós não sabemos porque o menino não escuta a mensagem, mas podemos supor, porque a ciência já nos ensina isso, as meninas elas desenvolvem mais rápido do que os meninos. Provavelmente Francisco não tinha ainda maturidade compreensiva para entender o que Nossa Senhora dizia, mas tinha a capacidade de ver o milagre acontecer, como todos nós. Às vezes vemos o milagre, mas não o compreendemos de certa forma, mas essa é uma suposição do padre. Mas essa aparição, ela faz com que esses 3 meninos se tornem testemunhas de uma visão. Só que Jacinta e Francisco morrem muito novos, e Lúcia, como também Nossa Senhora já tinha proposto, ficaria para propagar a sua mensagem. E Lúcia cresce, se torna uma freira e começa a escrever as mensagens em 3 partes, 3 mensagens, e por isso que são conhecidos como os 3 segredos de Fátima. Então o primeiro segredo foi revelado, a primeira mensagem foi revelada, e essa mensagem falava especificamente sobre o inferno. A primeira mensagem é sobre isso. Meu Deus, padre, já vem o senhor falar sobre essas coisas de novo. No século XX, as pessoas começaram a perder a crença no inferno. E eu não sei se vocês acreditam dessa maneira também, como padre, mas por algum motivo é obra de Satanás com que nós não acreditamos que o inferno exista. Porque para ele isso é muito bom. Que nós não acreditemos que há consequências nas nossas escolhas. E no século XX se alastrou a crença de que o inferno não existe. E claro, é muito complexo. Outro dia alguém veio conversar comigo e disse assim: padre, eu não consigo acreditar nesse negócio de inferno não. Um diabo com chifre e fogo pegando na gente, que história para criança isso? E eu disse para ela: realmente, filha, se você continuar acreditando desse jeito, é uma história para criança. E você acredita como uma história para criança, por isso não acredita mais. Saiba que o inferno significa justamente a nossa vida sem Deus. Agora, como isso se dá após a morte, é um mistério. E a igreja por muitos séculos usou metáforas para falar disso. O próprio Jesus usa uma metáfora, chama o inferno de Geena. Geena era um lixão ao redor de Jerusalém, que o churume pegava fogo sem parar, um fogo que não se apagava. Ele mesmo usa uma metáfora para explicar o que significa viver sem Deus. E isso são metáforas. Não me venha com essas histórias de que a igreja quer dominar as pessoas, por isso inventou o inferno. Problema teu, continua acreditando nessas bobagens de criança, que a sua fé vai se apequenar cada vez mais. Precisamos crescer na maturidade da fé. Mas a primeira mensagem de Fátima fala justamente sobre isso, alertando as pessoas: olha, cuidado, essa falta de fé tem consequências, e teve 2 guerras mundiais, vocês sabem muito bem disso.
Depois foi revelado o segundo, Lúcia escreve uma segunda mensagem, que é o segundo segredo de Fátima. E nesse segundo segredo, Lúcia fala especificamente sobre o nosso coração estar voltado para Nossa Senhora, e o seu coração triunfará sobre a humanidade. Então o segundo segredo justamente nos pede para que nós tenhamos fé em Nossa Senhora, para que nós rezemos o rosário, tenhamos fé que ela é uma advogada junto de Deus para cada um de nós. E termina a mensagem dizendo especificamente sobre a Rússia. Naquela época a Rússia pendia para um comunismo exacerbado, e ela diz que olha, esse caminho, e todos nós sabemos, não é novidade para ninguém, o comunismo é um sistema que tira a fé do povo, e no final ele faz com que as pessoas se tornem ateus. Então, nesse segundo segredo revelado, se fala justamente sobre isso. O que acontece é que Lúcia escreve uma terceira mensagem, o terceiro segredo de Fátima, como nós conhecemos. E aqui é que mora o problema, porque demorou-se muito para se revelar o terceiro segredo de Fátima. Lúcia deu o terceiro da sua diocese, o bispo guardou esse segredo e não queria revelá-lo, e depois o Vaticano fica sabendo que esse segredo estava com o bispo, e o Vaticano confisca o segredo. Os especialistas começam a estudar o terceiro segredo. Por motivo, ele é guardado e engavetado. Foi engavetado na época de João 23. E mas o que é que a igreja estava querendo esconder? E infelizmente esse é o mistério que pairou por muitas pessoas naquela época e até hoje, né? Parece que a igreja o que a igreja quer esconder de tão grave assim? E tantas coisas e bobagens que vocês escutam, dizendo que o segredo revelaria o fim, a queda da igreja, ou coisas de outro tipo. E na verdade havia um problema de interpretação, porque Papa João 23 não assumiu. Lúcia pede para falar com o Papa Paulo VI, e o Papa Paulo VI manda que ela vá falar com o bispo da diocese dela, e também não dá muita atenção ao terceiro segredo de Fátima. E acontece que dia 13 de maio de 1981, João Paulo II é baleado por 2 vezes na Praça da Sé, e vocês na Praça de São Pedro, e vocês lembram muito bem desse episódio. Um radical turco dá 2 tiros para matar o Papa, e o Papa João Paulo II acorda no hospital perguntando: como é que é mesmo essa história do terceiro segredo de Fátima? João Paulo II começa a criar uma fé, porque justamente havia nessas revelações que um homem seria gravemente ferido, um Papa seria gravemente ferido. João Paulo II começa a levantar então os estudos sobre essa terceira mensagem. Só no ano 2000 a mensagem é revelada, o terceiro segredo de Fátima é revelado, e para nossa grande decepção, não tem nada demais no terceiro segredo de Fátima, porque justamente, e vocês podem ler depois o terceiro segredo, vocês podem ler, esse terceiro segredo só pede várias vezes que nós façamos penitência. Mas padre, por que é que se demorou tanto para revelar esse segredo? Porque nesse segredo há uma interpretação de irmã Lúcia. A interpretação da visão que irmã Lúcia escreveu, para a igreja, os especialistas acreditam que houve um tipo de contaminação humana, porque você sabe, nós crescemos e começamos a pensar com os nossos raciocínios, e provavelmente irmã Lúcia deve ter colocado lá a sua impressão do fato de que ela ouviu.
Então a igreja somente expõe o terceiro segredo de Fátima, como ele está. Tanto que quando você lê, você simplesmente vê lá a imagem que eles tiveram desse terceiro segredo, que Nossa Senhora pede insistentemente, como não só na aparição de Fátima, mas em todas as aparições ao redor do mundo, que nós façamos penitência. E aliás, esse é um grande segredo. E talvez a mensagem de Fátima seja justamente essa para a nossa vida: fazer penitência. Gente, penitência é uma coisa tão boa, mas o mundo quer nos convencer de que é uma coisa ruim. E o padre está falando de penitência séria, de crescimento espiritual. O padre não está falando dessa bobagem que o povo faz por aí, e que infelizmente muitos religiosos fizeram ao longo da história da igreja, que nós sabemos também. Desse pessoal que fere o corpo, desse pessoal que fazem um tipo de penitência exagerada, pessoa que fica sem comer horas e horas e vai parar no hospital, e coisas desse tipo. O padre não está falando disso. O padre está falando de penitência séria e honesta, que fazem bem para o nosso crescimento, e muito bem ao nosso crescimento. E nós vamos abandonando isso, porque é uma imagem, e é isso que Nossa Senhora de Fátima quer nos fazer entender. A imagem de Deus que entra na nossa cabeça é aquela imagem de que, Deus é Pai. E falam assim: Jesus chamou Deus de Pai. Mas você já percebeu a interpretação que se fazem do que Jesus diz? Deus realmente é Pai, mas a interpretação que fazem é que Ele é avô. Já percebeu isso? Não, olha, padre, Deus não nos castiga, imagina, por que Ele vai fazer isso? Deus é Pai. Seu pai já te castigou alguma vez? Quem não castiga é avô. Minha mãe castigava eu e minha irmã para corrigir, ensinar, para colocar no caminho certo. Vai lá ver se agora ela corrige os netos. Não quer nem saber, e minha irmã sofre, coitado, porque para corrigir tem que corrigir longe da avó. Isso é coisa de vó, de vô e vó, porque também vô e vó precisa dar amor, e é verdade, mas Jesus não chamou Deus de avô. Tire da sua cabeça que Deus é esse senhorzinho, avôzinho, bondoso, que não faz nada. Não, Deus é Pai, e é um Pai firme, e um Pai firme e sério corrige o seu filho, faz o bem para o seu filho, coloca ele na direção certa. Por isso que é importante fazer penitência, e essa é a mensagem de Fátima, para que nós façamos penitência, para que nós realmente nos coloquemos propósitos na nossa vida, em que nós corramos atrás das coisas de maneira muito eficaz e prática, e não fica só esperando as coisas cair do céu como se fosse Deus um avôzinho, um Papai Noel que distribui presentes. Deus não é Papai Noel. Deus é uma pessoa séria, um pai. Há uma imagem do século XVII belíssima. Jesus é retratado numa figura em que um lado ele tem uma cara brava e na outra uma cara sorridente. Essa imagem é belíssima. Jesus, que é o juiz irado e o Pai misericordioso. Esse é Deus. Deus que transita entre a misericórdia e a justiça, e que usa da misericórdia para fazer justiça. Deus é justo. Que nesse dia de Nossa Senhora de Fátima nós caiamos a ficha, e que pelas revelações e segredos de Fátima nós temos mais fé em Nossa Senhora, e saibamos reconhecer a bondade de Deus e o nosso lugar de cristãos neste mundo. Que Deus nos ajude a cada um de nós a vencer os obstáculos da nossa vida, e que Nossa Senhora esteja sobre nós, nos guiando com o seu manto sagrado. Com muita fé,